Olá, tudo bem? Bom, nós estamos gravando esta terceira parte do Boa Noite. Agora são 16 horas e 24 minutos desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Bom, eu vou entrevistar o Ismael Lopes. Ele entrou para a história. Você que acompanha o 247 já ouviu aqui. Cerca de um mês e meio, na verdade, no dia 15 de outubro, eu entrevistei com também uma evangélica exemplar, que é a senhora Garcia. Por que eu digo exemplar? Porque o que o Ismael Lopes fez, ele tem sido muito comentado e muito aplaudido, inclusive por aqueles que não são da fé cristã. Ele, que é teólogo, também pastoreia a igreja, não gosto de chamar de pastor, mas é, efetivamente. E ele esteve na vigília, que é uma vigília política, convocada pelo Flávio Bolsonaro, uma vigília política que tinha como fachada a religião. E estava lá o Ismael, e o Ismael fez uso da palavra e disse algumas verdades. Foi agredido, mas deixou lá plantado uma semente. Então, eu convidei o Ismael para que ele converse conosco e diga qual foi exatamente a motivação, por que ele esteve lá neste ato de coragem, ato de coragem por parte dele. Muito obrigado, viu, Ismael? Obrigado por atender o nosso convite. Eu passo a palavra a você, para que você, então, comece nos contando por que você teve essa ideia e correu o risco, inclusive, de não estar aqui. Eu agradeço primeiro o espaço, Joaquim, sempre bom estar com irmãos e irmãs que são companheiros de caminhada, né? Acho que vocês vão achar engraçado o motivo. Na verdade, eu fui para fazer uma galhofa ali, fazer uma piadinha sobre a vigília, né? Tinha pouca gente ali, cerca de 200 pessoas. Eu ia gravar um videozinho fazendo a brincadeira e ir embora. Mas aí eu fui ouvindo o que o povo estava falando durante as orações, durante as reflexões bíblicas, ali usando os versículos, eu confesso que eu fui ficando meio bravo mesmo. E aí eu falei, quer saber, eu vou pedir a palavra nesse negócio. E aí eu fui e falei com o rapaz da segurança, aí o rapaz falou assim, mandou mensagem para alguém, estava assim, vai ali e fala com o Flávio Bolsonaro. E aí eu fui até o Flávio, consegui chegar até ele, falei, me apresentei e tal, falei, posso deixar uma reflexão bíblica e tal? Aí ele acenou com a cabeça assim, e aí, enquanto isso, o pastor que estava trazendo a mensagem da noite estava falando, o pastor Pedro, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é Pedro. E aí ele, após o pastor terminar a reflexão, ele chama um outro pastor para falar, e o pastor não estava presente, tinha faltado. Então, ficou um buraco na programação ali, e aí ele me chama para ele, vem trazer a reflexão e tal. E aí é quando eu leio Eclesiastes 10, do versículo 1 ao versículo 8, e aí esse texto foi pensado, porque eu sabia que eles ouviriam e achariam que eu estava falando do Lula, porque fala do governante tolo ali e tal. E aí no versículo 8 fala que quem abre covas será lançado nelas. Aí eu trago a reflexão, dizendo, a gente não quer que caia morto, mas a gente quer que seja julgado pelo devido processo legal e responda pelos seus crimes, como seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia. E aí eles ainda ficam meio atordoados, né? Então eu continuo falando, eu digo, e todos os aliados que colaboraram com isso, trouxeram essa horda do mal contra o nosso Estado, aí é a hora que eles me interrompem, e aí, enfim, aí começam as violências, e foi isso, assim, foi meio inusitado, não foi algo coordenado, não foi algo planejado, mas que eu não sei se foi coincidência ou providência, mas aí eu fui encaixado na programação ali por conta da falta de um outro pastor. Não era para você falar, então, quando você fez o pedido, claro, você não é do grupo deles, mas você se apresentou como evangélico, quando você ouviu, é isso que você falou, você ouviu que estavam, na verdade, manipulando, né, usando a palavra de Deus com finalidade política. Você lembra o que é que te tocou, exatamente que você ficou indignado e falou, não, eu vou ter que ir lá? Foram vários, na verdade, né? Mas principalmente a hora que o pastor que estava pregando leu Isaías 58, assim, aquilo me bateu doido, porque é um texto que fala de justiça, gente. Assim, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eles estão usando um texto
que ensina para a gente sobre justiça para defender alguém que foi condenado justamente, e eu digo que ainda há pouco, porque ele não foi condenado pelas 700 mil mortes, ele foi condenado pelo atentado contra o Estado de Direito, que é justo, eu acho que a condenação é justa, mas ainda falta. E aí, acho que a fala naquele momento foi importante nesse sentido, falar, ainda falta. Ele abriu 700 mil covas junto com toda essa horda do mal que vocês compõem, e vocês ainda não foram responsabilizados por isso. Então, a gente vai responsabilizar. E você, esse texto que você leu, que é Eclesiastes, você disse, capítulo 10, é capítulo isso? 10, isso. Mas você sabia, já você conhecia isso? Porque a Bíblia é um livro muito extenso, entendeu? E não é algo comum, entendeu? Esse texto não é comum. É isso, né? Muitos anos de igreja, a teologia, enfim, me fez também, embora o Antigo Testamento não seja a minha especialidade na teologia, mas é isso, já preguei incontáveis vezes, então alguns textos a gente acaba gravando, né? E esse era um deles. Vou utilizar o texto de Eclesiastes, porque eu sei que eles não vão entender de cara, então eu vou conseguir apresentar o texto e depois dar um punch, né? Depois colocar, dizendo, fazer toda a reflexão e depois falar assim, estou falando do seu pai. E aí consegui, deu certo. E você fala, você não gagueja, você não mostra, pelo menos olhando o vídeo, você não mostra que está com medo. Como é que foi isso? De onde você tirou essa coragem? Porque eram muitas pessoas ali. Assim, medo a gente tem, mas não usa, né? A gente... eu confesso que eu estava com medo, mas o momento que eu mais senti medo foi depois que eu falei o seu pai e eu pude continuar a fala. Eu confesso que me deu uma apreensão nesse momento que eu falei assim, cara, esses caras não estão deixando eu falar para depois eles não deixarem eu sair daqui. Eles vão me cercar, eu não vou conseguir sair. Mas, enfim, graças a Deus. E aqui eu vou ser justo e agradecer ao Flávio também, porque eu acho que eu só não apanhei ali no miolo porque ele pediu que não. Ele falou, não, gente, deixa ele ir. Aí eu consegui sair do miolo, as agressões começam só depois. Mas foi isso, assim, com medo eu tava, gente, assim, eu tava com muito medo. Mas como eu já estava lá, já estava com a fala, não, agora é a gente seguir, porque são 700 mil famílias que estão comigo aqui. Tem muito mais comigo do que contra mim aqui. Então, e eu próprio perdi muitos amigos e amigas nessa tragédia que foi impetrada, podendo ter mais da metade dos mortos ter sido evitado. Então, acho que valia a pena correr o risco. Nossa, que coisa. Então, eu vou passar aqui e você vai me contar o que na hora aconteceu essas cenas de agressão, né? O vídeo eu não vou mostrar agora, porque você já deve ter tomado conhecimento, até porque o vídeo pode ter algum direito autoral, então eu não vou mostrar o vídeo, vocês devem ter visto já. Então, por isso eu não vou mostrar, mas eu vou colocar aqui as imagens da agressão. Então, você está vendo aqui, olha, o momento... esse momento, você lembra desse momento aqui? Eu lembro, esse foi o momento que eu fui derrubado, um homem tentou me dar um chute no rosto, eu consigo proteger o rosto nessa parte, assim, então ele não me acerta, mas logo após essa tentativa de chute, a polícia conseguiu chegar e dispersar com um spray de pimenta. Então, nesse ponto, a polícia até agiu rápido, assim, a coça foi pouca. Que foi aquele primeiro momento, aqui é o spray, né? Isso. Uma fumaça aqui, é isso, né? Isso aí, essa fumaça aí que tá aparecendo é o spray. Você depois que se levantou e deu entrevista, porque você, quando vai à entrevista, você fala alguma coisa do olho. Foi depois daí. Perfeito. Olha, aqui que horas foi antes, né? Isso foi antes da queda. Esse rapaz atrás, ele tenta me dar um soco. Essa parte eu tinha acabado de desviar a mão dele. Tanto que minha mão tá até encostada nele, assim. E aí ele volta com a mão e me acerta nas costas, mas, assim, foi um golpe não muito forte, então não me machucou. Certo. Aqui você tá levando o estômago, né? O chute. Esse moço, ele depois eu vi no vídeo, né? Ele cobre o rosto, só que o vídeo pega ele antes de cobrir o rosto. Exato. Então saiba que você será identificado e vai entrar no processo. Eu consigo evitar o chute dele e, enfim, empurro ele e tal, consigo me desvencilhar desse ataque. E sigo caminhando. Eu estava só caminhando. Se ver o vídeo completo, eu saio caminhando, assim, lógico, sem
recuar, porque eu acho que isso faz com que eles cresçam. Só tem um momento que eu dou uma acelerada, porque eu estava tentando chegar na viatura. E aí eles fecham a viatura. É um momento que eu dou uma corrida assim para tentar chegar na outra saída. E aí eu agradeço muito a imprensa, porque a imprensa me cercou em um lado para tirar foto, filmar e tal, mas impediu que outra parte do grupo chegasse. Então, um lado a imprensa estava me cobrindo, do outro lado eu consegui me defender minimamente ali até ser derrubado. Certo? Aqui, por outro ângulo, né? A mesma pessoa, patriota, ela é escrito. É isso? Patriota. Então, olha, aqui são algumas imagens que vocês viram, a coragem, na verdade, né? Isso mostra. E aí ele foi uma agressão pesada, lá do chute. Agora, o que eu pergunto para você é o seguinte: e o que você fez na sequência? Você falou em processo. O que é? Ao sair de lá, a polícia me levou até a delegacia, fui de viatura até a delegacia para prestar ocorrência. Uhum. Fiz o registro lá de lesão corporal e tentativa de linchamento. Aí, de lá da delegacia, fui até o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Eu tive poucas escoriações, assim, não foi nada muito grave, graças a Deus. Mas é isso, o processo vai seguir. Agora é a parte de identificação dos agressores. Eu tenho, se eu não me engano, 6 meses para identificar e anexar ao processo. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Você foi sozinho para a delegacia, sem advogado? Sem advogado. Porque a polícia me encaminhou e tal, lá eu conversei com o delegado, na verdade com o agente, né, que me atendeu, e aí naquele momento eu estava sem advogado, embora, enfim, já esteja com suporte, enfim, o movimento está me dando todo o suporte necessário. Entendi. E agora, é inevitável perguntar, porque estão dizendo que você é um militante político, não é pastor, então eu queria que você falasse um pouco da minha trajetória, né? Trajetória. É isso, eu não sou um pastor da denominação, tá? Eu sou pastor de uma igreja independente, que é a Igreja da Garagem, embora a minha igreja mãe seja a Igreja do Rio, que é a nossa igreja brasileira, não tem vínculo institucional com a Igreja da Garagem, mas é isso, a minha atuação enquanto pastor é na Igreja da Garagem, que a gente está chamando de G Brasília agora. E é isso, a minha atuação é essa, mas a minha história é de atuação como missionário batista, trabalhei na Junta de Ação Social da Convenção Batista Carioca, fui seminarista, enfim, estudei teologia. Minha trajetória de vida e minha formação política se deu muito dentro do campo da fé. E é por causa de ser crente que eu sou de esquerda. Porque a fé cristã tem muitas interseções com os princípios e com o nosso projeto de sociedade que é pautado pela esquerda. Muito interessante que você falou, até falamos isso na outra entrevista, você disse mais na outra entrevista, eu sou comunista. Eu sou comunista, eu sou um radical de esquerda no sentido de que a gente busca a raiz dos problemas da nossa sociedade. E hoje, a raiz da maior parte dos problemas da nossa sociedade é o nosso anticristo atual, que é o sistema capitalista. Portanto, como eu estou do lado de Cristo, eu estou contra o anticristo. Eu sempre gosto de lembrar que eu falo, até o Flávio Dino falou sobre isso, quando o Flávio Dino falou que perguntaram para ele, era do PCdoB, e ele é cristão, católico, né? Cristão, e ele diz o seguinte, perguntaram se não era incompatível. Ele falou, não, eu sou comunista, como defende? Aí ele fala, acho que, salvo engano, no capítulo 4 do Atos dos Apóstolos, quando fala que os cristãos primitivos tinham a simpatia de todos, porque davam o que tinham e viviam de acordo com a sua necessidade. E a ninguém faltava coisa alguma. E por isso tinham a simpatia de todos. Olha a diferença que é a igreja evangélica hoje. Tem gente que não quer nem saber da igreja evangélica pelo resultado que mostra o cristianismo. Uma vez eu conversei com o Frei Beto aqui, ele disse, mas o Trump, teoricamente, se diz evangélico. Ele estava falando, Truman, se não me engano, ou foi o que soltou a bomba no Japão, também se define como cristão. Entendeu? Então, ele citou todos os outros para falar o seguinte, das mazelas que foram criadas por aqueles que se dizem cristãos, né? Então, esse texto, inclusive, que você falou, ele inspirou o próprio Engels, que foi patrocinador, mecenas do Marx,
e parceiro, escrevia textos, fazia pesquisa juntos. Ele escreveu sobre a experiência do cristianismo primitivo e definiu como a experiência socialista naquela ocasião, baseada em relato. O relato foi isso, né? E o Lenin, inclusive, cita esse texto, não sei se propositalmente, mas ele diz de cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade. Então, está em pleno acordo com o texto de Atos, né? Cada um dava o que tinha e era repartido segundo a necessidade de cada um. Então, assim, eu não vejo oposição nenhuma em nenhuma dessas leis. Então, eu sigo a fé cristã e sigo o projeto de sociedade de esquerda. Perfeito. Ô, Ismael, e como é que é a tua trajetória? Você estudou para teologia? Como que foi isso? Qual a tua trajetória? Vamos falar, você é do Rio, né? Eu sou do Rio. Da cidade do Rio de Janeiro? Da cidade do Rio de Janeiro. Você nasceu onde? Eu nasci em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. Uhum. Sou lá da... Eu vou evitar falar o local exato de Realengo por questões de segurança. Mas sou de Realengo, de favela. A comunidade? Onde eu nasci, moro, né? Morava. É uma comunidade, já foi dominada pela milícia, hoje é pelo tráfico, voltou a ser pelo tráfico, que hoje, na verdade, não tem isso, porque a milícia também trafica, mas assim, mas só para vocês entenderem como é a dinâmica. E aí minha família é muito, muito religiosa, da Assembleia de Deus, boa parte da minha infância eu fui da Assembleia de Deus, e na adolescência eu conheço uma organização chamada Embaixadores do Rei, que é uma organização batista voltada para meninos. Problemática em muitos aspectos, mas que me deu uma formação nesse sentido de conhecimento bíblico, de estudo do texto bíblico, já desde muito cedo. E aí eu migro para a denominação batista, e é onde fiquei até agora, que tô com dupla pertença denominacional, né? Continuo com a nossa igreja brasileira, que é a batista, mas aqui em Brasília com a igreja independente, que é a Garagem. E você está aqui em Brasília há quanto tempo? Eu estou aqui há 3 anos e meio, mais ou menos. Você veio de uma missão, seria como... Eu vim pro trabalho mesmo, trabalho com elaboração de projetos e tentativa de captação de recursos, né? E aí varia, de editais, enfim... Artística? Não, projetos sociais. Tá. Eu elaboro, ajudo na escrita, ajudo algumas organizações a atuarem, por exemplo, tem uma plataforma que é o terror de todo mundo que trabalha com projeto, que é a TransfereGov, que o pessoal não sabe mexer muito bem na plataforma, porque ela é muito difícil mesmo de mexer. Então, eu dou capacitação para as organizações, às vezes as organizações me contratam como consultor para cuidar desse manejo, né, da plataforma, e eu venho fazendo isso aqui em Brasília. E então, a incidência política, né, atuando diretamente na discussão lá na Câmara e a interlocução com o governo. Perfeito. E aí você, na igreja, a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, qual ministério? Quero só para as pessoas que acompanham saberem. A Assembleia, que é a minha família, é do Ministério de Bangu. Ela já foi ligada ao Ministério de Madureira, mas hoje é independente. Entendi. Isso é da sua família mais, né? A minha família era bem assembleana. Ainda é, né? Minha família inteira é assembleana, só eu que não sou. Entendi. E você, quando foi para a Igreja Batista, você depois estudou? Como é que fez teologia? Fiz. Cheguei a fazer... eu não terminei no Seminário do Sul, né? Mas cheguei a estudar no Seminário do Sul. Qual seminário? O Seminário Batista do Sul. Do Sul, lá no Rio Grande do Sul? É isso? No Rio de Janeiro. É porque o Seminário Batista no Brasil foi fundado pelos estadunidenses, né? E eles dividiram o Brasil igual eles dividem os Estados Unidos, o Sul e Norte, é isso. Então, você tem o Seminário Batista do Sul, que é no Rio de Janeiro, e o Seminário Batista do Norte, que é em Pernambuco, se eu não me engano. Era do pastor Fanini, que foi muito conhecido? Você lembra? O Fanini é de Niterói, mas é isso, o Fanini foi se eu não me engano, ele é muito conhecido. Posso estar equivocado, ele foi reitor do seminário. Perfeito. Porque era muito ligado aos Estados Unidos mesmo, naquela ocasião teve... Os Estados Unidos estiveram aqui, eu não sei se ainda tem, mas tem muita ligação, isso é inegável. Tá? Da igreja, a matriz da igreja, vamos chamar assim, que vem do protestantismo, você pode dizer, estou falando presbiteriana, talvez seja um pouco diferente, mas é muito ligado aos Estados Unidos mesmo. Mas aí depois eu saio e vou para
termino a teologia à distância. Tá. Abandonei Mas terminou a teologia? Sim. Teólogo, né? Teólogo. Perfeito. E hoje está com esse projeto que é a Igreja da Garagem. Estamos falando de cristianismo primitivo, é muito parecido com o cristianismo primitivo, né? Primitivo porque não tinha essas igrejas, é só você olhar o relato. Não tinha essas igrejas grandes, era na casa das pessoas, né? Não é isso? A gente tem trabalhado essa dinâmica, itinerante, né? A gente se reúne na casa dos membros, agora está chegando uma galera procurando, não sei se a gente vai conseguir comportar todo mundo dentro de uma casa agora, mas por conta do acontecido, né? Muita gente está curiosa, está perguntando sobre. Mas é isso, a gente tenta... Eu sei que a institucionalidade tem o seu papel, eu acho importante existir enquanto instituição, mas a gente tenta ser o mais orgânico possível, porque eu acho que também isso é um caráter interessante para a gente. Perfeito. E agora que eu pergunto para você, depois desse ato, o que pode acontecer? As pessoas deixarem a igreja porque falam, não, tem um comunista lá, eu não quero saber disso. Porque é evangélico. Ou, na verdade, outros falarem, mas espera aí, os que não querem saber da igreja evangélica falam, pô, mas tem um comunista lá, então eu vou para lá também. O que você acha que pode acontecer? Então, tem acontecido um movimento de chegar uma galera de direita, assim, mas cidadãos médios, assim, né? Curiosos comigo. E aí nem me atacando, assim, ele dá uma alfinetada ali, uma coisa, mas muito curioso mesmo, e estou conseguindo fazer uma conversa, é lógico, gente. E aí eu já vou deixar aqui, quem está me mandando mensagem, eu vou demorar a responder, porque assim, minha vida ficou caótica. Eu tinha 500 seguidores no Instagram, eu tô com mais de 100 mil, assim, da noite pro dia. Assim, eu não tenho a mínima condição. Eu não tenho equipe para isso, assim, eu sou só eu mexendo nesse negócio. Quantos? 100 mil? Até a última vez que eu vi, estava com 100 mil. Isso em 2 dias. Em 2 dias. E eu vou dizer uma coisa para você, vou até pedir para você dar a sua arroba e o seu interesse, porque o pessoal fala, cadê a arroba, cadê a arroba? Porque eu publiquei aquela foto que a gente tirou aqui do 247, falei do que você fez, né? Elogiei, e merece elogio de fato. E aí as pessoas todas tinham visto, todas as pessoas curiosas para te acompanharem. Como é que as pessoas fazem? Procura lá no Instagram, @irmão.isma, irmão.isma. Irmão.isma, você vai me achar. Tá difícil porque o Instagram ele tende a boicotar crescimentos orgânicos, né? Essas plataformas todas. Então, dá uma insistida na busca que você vai me achar. Irmão.isma. Sem o tio, né? Irmão.isma. Por que Isma? Isma é de Ismael. Tá, Isma. Entendeu? Isma, ISMA. Isma, então que vai localizar lá, porque eu mesmo no meu Instagram, eu tenho muita gente que tem me procurado para saber como localizá-lo, como segui-lo. E aí que eu pergunto para você o seguinte, você tinha em mente essa repercussão? Quando você fez o ato de, olha, vai ter essa repercussão, e é claro que muitas pessoas vão passar a seguir você, é natural que isso ocorresse. Você estava pensando nisso? Então, quando eu vi que seria me permitido falar, isso passou, falei, cara, isso vai gerar um impacto. Eu não imaginava que seria nessa proporção, que eu ia tomar os jornais do Brasil inteiro, assim, essa coisa toda. Mas eu sabia que ia ter algum impacto, porque é isso, né? É um ato incomum, que eu não incentivo, inclusive, tá aí, pelo amor de Deus. Não se coloque em risco nesse nível, até porque agora eles vão ficar muito mais cuidadosos com isso. Acho que vai ter um antes e um depois de mim nos atos deles, assim, eles vão se tornar muito mais cuidadosos, que eu acho que é um dos pontos positivos, inclusive, né? A gente é pautado pelo medo deles, agora eles vão ficar com medo da gente. Assim, pelo menos um pouco. Então acho que tem esse efeito, né? Eu sabia que ia ter um efeito, só não imaginava que seria tão grande. Estão publicando muito fake news a seu respeito. Então, você chegou a identificar já? Não. Tem foto que mostra tatuagem de políticos do... Gente, eu tenho 3 tatuagens. Eu tenho Jesus tatuado no antebraço aqui, eu tenho 1 Timóteo 4,16 tatuado no pulso esquerdo, e eu tenho a tatuagem de um herói aqui no ombro. É isso que eu tenho de tatuagem. Herói? Por que é isso? É um herói que é o V de Vingança, né? Porque ele é inspirado num personagem que é o Guy Fawkes, que foi um dos líderes da Conspiração Pólvora, que foi uma revolução cristã da Inglaterra. E é por isso que eu fiz a tatuagem. Eles
planejaram uma revolução contra o parlamento inglês, e aí foi puxada pelos puritanos ingleses e pelos jesuítas. Mas que idade você tem? Eu tenho 34. 34, você é casado, tem filhos? Não, sou solteiro, tenho namorada, né? Mas não sou casado, né? Não tenho filhos. Entendi. E hoje você trabalha com esses projetos, está estudando, tem a igreja, quer dizer, faz parte dessa igreja, você também é da Frente Nacional dos Evangélicos? Né? Sou da Frente Evangélica para o Estado de Direito, sou membro da frente, e aqui é importante eu ressaltar, gente, não foi uma ação coordenada pelo movimento. Isso tem aparecido muito, assim, como eu contei, né? Foi uma iniciativa ali na hora. Eu tinha falado em alguns grupos, vou lá na vigília, não sei o quê, mas é isso, em tom de galhofa, para fazer o videozinho. E aí lá eu tomei essa decisão de fazer a fala no microfone e consegui o espaço, surpreendentemente. Mas é isso, eu acho que é importante deixar isso marcado para a gente não gerar um problema também para o movimento, que é composto por muito mais gente do que eu, né? Então, o que eu pergunto para você, aquela pergunta, você acha que, de alguma maneira, você pode influir positivamente na própria... É muita pretensão falar que vai mudar, é muito, tem quase 30% da população. Você acha que pode influir positivamente numa mudança de postura, já que hoje as igrejas evangélicas, algumas não, muitas são assim, porque eu vejo, a votação, 70% votam hoje na extrema-direita. E você tem as igrejas sendo transformadas em uma espécie de quase que um comitê da extrema-direita Bolsonaro. Então eu pergunto para você, você acredita que pode haver, a partir daí, algum tipo de mudança? Eu acho que vai depender de como a gente vai trabalhar a partir disso. A ação em si, eu acho que não. Mas eu acho que ela abre uma janela para que sim, porque isso está gerando curiosidade, jogou luz em movimentos, em igrejas que não são desse campo de extrema-direita. E eu acho que isso vai dar para essa população evangélica que não é bolsonarista ali, afincada e tal, que é isso, não, é possível, tem esses caras aí, vamos ver como é que eles são, vamos lá tentar compartilhar junto, construir junto. Então, acho que, a depender de como a gente trabalhar a partir de agora, é possível fazer alguma mudança. Mas a ação em si, porque é isso, eu não sou dos que defendem ações isoladas. Eu acho que a ação em si tem sua importância, ela gerou um impacto ali, né? Mas isso se desfaz rápido se a gente não trabalhar com o pé no chão com essas pessoas. Então, gente que foi alcançado por essa ação, chega mais, vamos tentar se organizar junto. Você que já é do campo progressista, não tinha igreja, vamos junto para a gente procurar uma comunidade onde você possa se alocar, construir junto e tentar alcançar essas pessoas que estão curiosas agora. Elas estão encucadas. Assim, o cara sabe Bíblia e é de esquerda, o cara fez uma denúncia no meio deles, e eu acho que a coragem foi um fator também que chamou muita atenção. Esse cara aí é corajoso mesmo, e isso tem muito esse estereótipo dentro da direita que chama, né? O cara é corajoso, o cara não é do meu campo, mas é bravo, não sei o quê. Então, acho que isso abre uma janela para a gente. Mas é isso, agora é trabalho efetivo para poder fazer essa virada. Eu pergunto para você assim, quando você fala, o cara é bravo, e isso é importante, né? Que seja bravo, mas você não acha que também isso, de alguma maneira, alguns podem afastar? Por que você acha que é necessário que seja assim, tenha proatividade mesmo, e coragem? Por que é necessário para aqueles que... Porque eu vejo, não é só da questão religiosa, não. Eu vejo que os progressistas deixaram muito que a extrema-direita ou a direita tomasse as ruas e oprimisse, inclusive. Tá? Houve ações muito pesadas. Na época do golpe da Dilma, por exemplo, eles agrediam quem passasse pela Paulista. E aí houve alguns períodos ali de enfrentamento, quando as torcidas organizadas, foi porque na época da Covid que eles ocupavam a Avenida Paulista, aí as torcidas organizadas se uniram e acabaram com aquilo, entendeu? Daí saiu tudo ali da Paulista e se retomou a normalidade. Por que é importante? Por que os progressistas são tão tímidos? E por que é necessário ter esse enfrentamento? Eu acho que esse republicanismo radical é problemático nesse sentido, porque a gente não está partindo dos mesmos pressupostos. Essa gente não é republicana.
E aí, quando eu falo essa gente, eu estou falando das lideranças, de quem encabeça isso, de quem constrói esse discurso e essa prática. Então, é preciso muita firmeza. Quem viu o vídeo, viu que eu não fui violento em momento nenhum. Assim, a minha fala foi muito respeitosa, mas muito firme, e muito confrontadora diretamente ao que eles estavam defendendo. Então, acho que falta isso às vezes. A gente precisa ter firmeza na nossa posição e não recuar. Porque se a gente recua perdendo direito, a gente recua perdendo espaço e a gente recua perdendo povo. Então, a gente precisa avançar, a gente precisa seguir. Eu até falei, né? A gente resiste demais e ataca pouco. Então, a gente precisa ser mais ousado em propor, em atacar, em fazer com que a gente construa uma sociedade que se mobilize para isso. Às vezes é preciso uma liderança para tomar a iniciativa, mas é melhor estar em povo do que sozinho. Então, o caminho daqui para frente é esse, até porque isso não dá para fazer todo dia, tá, gente? Não fique esperando que eu fique fazendo esse negócio, não, que esse aí é uma vez na vida. Onde você for agora, você está marcado, o rosto teu está conhecido, né? Mas é importante que você tenha a sua rede social hoje e você imagina que as pessoas vão encontrar lá conteúdo importante de acordo com como você associa o que você aprendeu do cristianismo, o que você sabe do cristianismo, com uma postura em favor do povo, de uma democracia radical, né? Então, serve para argumentos, civilizar. Mas... É exatamente isso, porque é isso. Assim, e é o que eu tenho conversado com algumas pessoas, porque eu não entendo nada de redes sociais, tá, gente? Eu sou péssimo com esse negócio. Que é isso, pensar uma estratégia de como manter esse público para a discussão real da vida. Porque é isso, como que a gente vai trazer o povo para discutir economia, como que a gente vai trazer o povo para discutir direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, que é uma das minhas pautas principais também. Eu também componho a União Nacional por Moradia Popular, o Movimento Nacional de População de Som de Rua. Então, assim, como que a gente constrói um Estado que torne a igreja desnecessária na assistência, que a igreja seja só o espaço para a gente cultuar, que a gente não precise distribuir cesta básica mais na igreja, que a gente não precise mais se juntar para comprar um gás, para pagar um aluguel, que a gente possa só cultuar e que o Estado garanta para o povo o que é necessário para o povo. Perfeito. Quando você estava falando de proatividade, de ser bem ocupar esses espaços, né? Aí então, de alguma maneira te inspira, que é um versículo bíblico, né? Que diz assim: resistir ou resista ao diabo que ele foge de você. Eu acredito muito nisso, assim. E o diabo, a palavra ali, né, é opositor, né? A palavra no grego ali. Então, se a gente resistir, essa gente é covarde, gente. Assim, eles são medrosos. Eles não aguentam 2 minutos de alguém com coragem. E 2 minutos eu estou sendo muito, muito, muito benevolente com eles. Então, essa gente é covarde. Eles atacam gente fraca, eles atacam em grupo, eles atacam com difamação. Quando eles encontram alguém que é sincero, que é verdadeiro na luta, que tem suas falhas, e todo mundo tem, mas que tem coragem de enfrentar, eles recuam. Ou ficam atordoados, igual eles ficaram lá. Duas coisas, mulheres atacam muito, né? E a coragem que o Bolsonaro demonstrou quando atacou a Maria do Rosário, né? Exatamente. E é aniversário da Maria do Rosário, né? Parabéns, Maria. Hoje? Não, dia 22, no dia da prisão, aniversário dela. É isso, assim, é coragem para quem é fisicamente mais fraco, coragem para quem está vulnerável em alguma medida, eles têm. Mas para enfrentamento mesmo, com quem tem capacidade de não só se defender, mas de revidar, eles não têm. Olha que nós estamos falando, dando outro exemplo. O Lula foi alvo de uma prisão política. Veja a dignidade com que ele enfrentou. Quando lhe ofereceram prisão domiciliar, ele falou: não, vou sair. Vou sair pela porta da frente. Entendeu? Sou inocente, então não seria nada que fosse uma espécie de conciliação. Isso falou numa entrevista a mim. Entendeu? Falou: eu vou aqui. Mas o problema é inocente. O problema é inocente, não sai daqui. Olha a diferença agora do líder da extrema-direita. Eles são todos covardes.
Alan dos Santos, o Ramagem, que fugiu agora, Eduardo Bolsonaro, o próprio Jair, eles não têm dignidade para enfrentar. Do nosso lado, a gente tem um monte de Dirceu, Genuíno, Lula, eles enfrentaram, falaram assim, vocês vão me acusar, eu vou enfrentar e vou provar. E mesmo com todo o ordenamento jurídico ali à época, claramente conspirando contra, e conseguiram provar. Então, assim, é a diferença de quem tem certeza da inocência, né? A gente não foge. Salvo em ocasiões como na ditadura militar, porque a vida estava em risco, precisava fugir, eles são pessoas que me inspiram, inclusive, nesse sentido, de enfrentar de cabeça erguida. Sua família é de direita, não? Você é evangélico? Parte da minha família, sim, é bem à direita, bem conservadora. A família é conservadora e aí não tem problema de ser conservador, tá, gente? Assim, para a sua vida pessoal. Isso não pode pautar política pública. Isso não pode pautar como o Estado vai se comportar. Isso aí são discussões em campos diferentes. Quem é conservador está impondo isso sobre alguém, aí é um problema. Agora, é conservador para si, para quem está junto ali, todo mundo está de acordo, eu não tenho problema nenhum com isso. Assim, cada um tem a vida que quer ter, nesse sentido, né, das escolhas morais. Então, o que eu acho que não pode é pautar o debate público, mas a minha família é, em maior parte, voltada para a direita. Tá certo. Mas você fala isso hoje, é pai, mãe, bem próximo? O meu pai é bem de direita. É porque é isso, eu não tenho nem muito contato com meu pai. Mas, assim, família tradicional brasileira. Pai ausente, mãe solo trabalhando pra caramba e os avós ajudando a cuidar. Então. Não. E os avós ajudando a cuidar. É basicamente isso. E aí, a minha mãe é uma mulher conservadora, mas reflete, enfim, não é de direita, né? Enfim, tem suas não votou no Bolsonaro? Não. Minha mãe não. Nem minha mãe, nem minha avó materna também não. Minha avó materna totalmente anti-bolsonarista. Tem uma raiva danada do irmã da igreja lá, tá lá orando nas reuniões de oração da Assembleia de Deus e tal, mas é totalmente contra. E o seu pai, você tem contato com o seu pai? Raramente, assim. Mas ele mora na mesma... Morou durante muito tempo, mas hoje ele mora em outra cidade, no Rio de Janeiro, mas em outra cidade. Entendi. Mas você não sabe se é bolsonarista? Meu pai é bolsonarista radical, olavista. Sério? Mas ele tem uma formação intelectual? Mais ou menos. Meu pai também foi estudante de teologia na juventude dele, enfim, mas a trajetória dele é muito diferente, né? Foi militar, foi fuzileiro naval, enfim, agente penitenciário, tem tudo uma questão. Mas meu pai, Olavo de Carvalho, é o grande intelectual. Ele me deu um livro do Olavo de Carvalho uma vez. Sério? E aí, você já sabia que você era de esquerda? Já, e ele estava tentando me convencer. Eu estava na campanha do Lula, inclusive, em 2022. Fui visitar minha avó, ele estava lá, e aí... Estava na avó, mãe dele. A avó, mãe dele, E aí eu tirei o livro da embalagem, estava assim, tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Aí eu guardei de volta, falei, não, pode levar. Aí... Ele é corajoso. Aí ele, não, é para você ler, não sei o que, não, mas eu já sei o que eu preciso saber para não ser um idiota, é por isso que eu não sou um. Esse livro é feito para idiota, porque se você não sabe o que você precisa saber para não ser um idiota, assim, é para para essa pessoa que serve esse livro. Para mim não, eu já sei o que eu preciso saber. E aí, mas ele entendeu bem? Ele ficou meio bravo, assim, mas ele é militar ainda hoje, não? Não, meu pai é aposentado agora. Mas ele fez carreira como militar? Não, ele sai da Marinha, e aí depois ele vira agente penitenciário, fica preso numa rebelião grande no Rio de Janeiro e se aposenta por conta dos impactos psicológicos ali da rebelião. Entendi. Bom, como é a vida do brasileiro, né? A gente, muitas vezes, também tem um preconceito muito grande com forças de segurança, é fato. Mas ele trabalha ali, né? Tinha que trabalhar com agente penitenciário. É um trabalhador, assim. Tem uma dinâmica diferente da classe trabalhadora média. Eu acho que as forças militares são compostas por trabalhadores e trabalhadoras, mas tem uma dinâmica de trabalho diferente porque é um instrumento de defesa das classes dominantes. Essa é a minha leitura. Mas é isso, mas são trabalhadores. Acho que tem gente lá no meio que está lá porque é uma carreira segura, né? Porque você tem estabilidade, você ganha
um efeito social muito interessante também. Você vira polícia, você vai em qualquer lugar, tomar cerveja de graça, você almoça de graça, não precisa pagar não, tal. Você vira o amigo daquele grupo ali. Então, tem essas questões que para um jovem, e às vezes, por exemplo, o serviço no Exército é a primeira experiência profissional de um jovem pobre, e que às vezes é o que vai levar o sustento para casa. Então, assim, a gente precisa pesar isso na hora da gente pensar as forças militares, né? Mas é isso, de toda forma, ainda assim é um instrumento de violência, porque é isso, é o monopólio da violência do Estado. Perfeito. E você, bom, teve formação Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus das igrejas evangélicas, vamos chamar assim, ela foi a primeira que acolheu pessoas mais pobres. Eu não sabia disso, história dela, né? Ela de Belém e tal. Da Belém, que eu estou dizendo, aqui no Pará. Então você tem, mas ela é uma igreja conservadora, que antes, até a década de 80, recomendava que as pessoas não se envolvessem em política, de nenhum tipo, depois é que muda. Tá? Aí você tem, aí muda para o bem e para o mal, né? Eu digo que politicamente, todo cidadão, a pessoa tem que se envolver em política como cidadão e não como membro de igreja. Ele é membro da igreja, mas antes disso é cidadão. Né? Mas, enfim, porque se tornou uma força muito grande e, lamentavelmente, não digo nem a Assembleia de Deus, embora o Silas Malafaia seja a Assembleia de Deus também. Saber, é um outro ministério, mas a Assembleia de Deus. Então, você tem Assembleia de Deus na tua história, depois você vai para a Igreja Batista, que tem, de fato, essa ligação com os Estados Unidos, fato. Tá? E quando é que você... É um ambiente que, vamos dizer assim, não te favorece para ser um progressista, alguém de esquerda. Quando é que você se descobriu de esquerda? Como foi isso? Então, foi durante o meu processo de formação teológica, né? Eu tenho contato primeiro com a teologia da libertação, que é uma teologia de tradição católica, né? Ali no final da adolescência. E durante a escola de fé e política, eles me apresentaram, não, eu falei assim, eu queria fazer um negócio desse com os crentes, com os evangélicos, tal. Não, já existe. E eles me apresentam a teologia da missão integral, que é uma teologia latino-americana também, mas de tradição protestante. E é quando eu conheço a teologia da missão integral, e aí conheço algumas figuras, como Ariovaldo Ramos, que é um grande expoente da missão integral no Brasil, alguém que eu acho que a gente precisa reconhecer muito o seu trabalho, o seu papel. E aí tinha uma igreja em Realengo que era alinhada, entre muitas aspas, à teologia da missão integral, que era a Igreja Batista Betânia. E aí eu vou para Betânia e desde lá eu começo a me envolver com projetos sociais, e aí eu vejo que projeto social não é o suficiente, a gente precisa fazer política pública. E aí, dali para frente, foi militância. Ótimo. E você é filiado a algum partido? Tem perguntas. Então, hoje estou em processo de filiação no PDT. PDT? Mas eu componho o PCBR, que não tem legenda, né? O Partido Comunista, Partido Brasileiro Comunista Revolucionário. Ele ainda não tem legenda. Então, a gente está dialogando para ver se o Comitê Central permite a filiação democrática no PDT, porque eu estou tendo uma proximidade, inclusive, com a senadora Leila, que eu acho muito importante a gente trabalhar para a reeleição dela, porque ter Michele Bolsonaro e Ibanez de senador, pelo amor de Deus. Assim. Que interessante. E o PCBR, salvo engano, na origem, o Genuíno era do PCBR, não era? Na primeira versão dele. Esse Isso. PCBR ele é novo, ele tem 1 ano e meio e tal. Nasce de uma dissidência do PCB, do Partidão, né? E aí a gente está se organizando pelo Brasil. Que ótimo. E como é que você acha que deve ser a transformação? Tenho que perguntar isso também para você, porque pelo voto, você acredita que possa haver transformação no país? É um tema delicado. Eu acho que o voto não resolve. Mas não quer dizer que não seja importante ocupar esse espaço, tá, gente? A gente precisa eleger os nossos companheiros e companheiras do campo. E aí, é de um partido que não é radical, mas que defende reformas que são importantes, a gente apoia. Por exemplo, companheiros do PSOL, companheiros e companheiras do PT, companheiros e companheiras do PDT, do PSB, e até alguns que estão em partidos como o PSD, mas que são mais alinhados ao campo da esquerda. Eu acho que vale a gente tá com essa galera. Mas a solução
Porque, para mim, a solução é na raiz do problema, e a raiz do problema é a superação do capitalismo. O voto não vai resolver. A gente precisa passar pelo processo revolucionário. E como se daria isso? Aí eu não sei porque a história se faz no processo, né? Mas a construção do processo revolucionário começa com a organização. Então, eu já faço um chamado para quem ainda não está organizado em nenhum movimento, em nenhum partido, em nenhum coletivo, procure se organizar. Se for um coletivo, um partido, um movimento radical, melhor ainda. Mas vem com a gente, porque a gente vai precisar de muita gente nesse processo. Tanto para o processo de tentar pautar reformas dentro da democracia burguesa, que a gente chama, quanto da construção do processo revolucionário. E quando que você foi para o PCBR, você ajudou a fundar? Não, eu chego um pouco depois. À época, eu estava construindo com o PT, e aí chego para construir com os companheiros e companheiras ali que estavam no entorno do PCBR, e logo com os camaradas do PCBR para tentar pautar o debate, né? Principalmente sobre algo que eu pauto muito, que é a participação social dentro da política econômica. Então, isso tem sido o eixo central do meu discurso. Você conhece a história do que falam do Simão Zelotti? Lógico. Te inspira? Bastante. Conta, professor, o que é o Simão Zelotti. Não só o Simão, né? Porque você tem ali... É um apóstolo, viu? É um dos 12 lá. Entre os 12 tinha mais um, que era João, o apóstolo a quem Jesus amava, também era um zelote. Zelote? O jovem? O jovem, exatamente. E o primeiro a ser salvo pelo sacrifício de Jesus é outro zelote, né? Que é Barrabás. Barrabás, ele não era um ladrão. Barrabás, ele estava preso porque ele foi líder de uma insurgência em uma cidade romana e ele matou um soldado romano. Era por isso que ele estava preso. O texto expõe isso. A gente fala, o ladrão, ele preferiu o ladrão a Jesus, não. Ele era um líder revolucionário. Existe um livro chamado Zelota, que conta sobre esse Jesus histórico e tal, e a proximidade de Jesus com esses grupos revolucionários, por assim dizer, na Judéia Antiga. Então, me inspira demais, assim, porque é o caminho que eu acho que a gente deve fazer, de se levantar contra um Estado que oprime o nosso povo. E tomar esse Estado para que o povo o governe. Seria uma espécie de, naquela época, e literalmente, viu? Seria Palestina livre, entendeu? Porque a gente estava contra o Império Romano na Palestina. Exatamente. É muito engraçado esse povo que apoia Israel tentar vincular o Estado de Israel ao Israel antigo, quando, na verdade, quem tem mais vínculo com o Israel antigo é a Palestina, gente. É o povo palestino. Eles estão lá, tem registro desde o ano 70 a.C. Então, assim, o povo palestino tem muito mais similaridade e vínculo histórico com esse Israel bíblico do que o Estado de Israel. Porque o Estado de Israel é polonês, é austríaco, assim, não tem vínculo histórico nenhum com aquele lugar. Perfeito, é isso mesmo. Foi um projeto de colonização, né? Exatamente, é um destacamento do Ocidente lá. Perfeito. Bom, Ismael, vamos continuar aqui nossa conversa, temos mais alguns minutinhos para a gente terminar, então a gente vai se caminhando já para o final. Mas eu pergunto para você o seguinte, como é que você hoje avalia, bom que as pessoas saibam, a sua avaliação sobre o governo Lula? É uma avaliação dura. Eu sou muito crítico ao governo Lula, principalmente pela política econômica. Mas é isso, eu faço um apoio crítico ao governo atualmente. Porque eu também acho que ele é um recurso que nós tivemos para evitar que o governo anterior continuasse, com todos aqueles absurdos. Então, assim, é óbvio que a gente vai ter crítica, a conjuntura também não é das mais favoráveis, as casas legislativas também são um peso muito forte no governo, mas eu acho que o governo é muito recuado. Acho que tinha espaço para avançar mais. Tem espaço para propor algo mais à esquerda mesmo, assim. Por exemplo, a política econômica podia não ser tão restritiva para o orçamento público. Acho uma falha grave da proposta do Haddad. Acho que, até porque matematicamente vai ser impossível manter o arcabouço fiscal e os pisos de saúde e educação, tá, gente? É importante
que a gente pressione o governo para derrubar o arcabouço fiscal, não os pisos, pelo amor de Deus. Ter uma nova norma fiscal ali que tem uma folga maior de orçamento. A assistência tem sofrido impacto com isso. A educação, não conseguiram derrubar o piso da educação, mas enfiaram o pé de meia na educação. Então, você tem um corte ali de 13 bilhões no orçamento da educação. Essa é uma falha grave. Mas, ao mesmo tempo, a gente saiu do mapa da fome, pelo amor de Deus. Assim, né? E a gente precisa louvar isso. Hoje, a gente não tem 5 milhões de brasileiros em fome. A gente tem insegurança alimentar, isso é um dado que precisa ser olhado, mas a gente não tem mais 33 milhões de pessoas passando fome no país. E isso tem que ser louvado. Assim. A gente tem ampliação dos programas de moradia e de financiamento para reforma, por exemplo, o programa novo, né, do governo federal para reforma de casas. Então, assim, a gente faz a crítica, mas a gente precisa também louvar os acertos, que são muitos. Assim, talvez meus camaradas do PCBR não gosto muito dessa fala, mas eu acho que os acertos são muitos também. Mas os erros também são complicados. Então, assim, acho que a gente precisa colocar na balança a nível eleitoral. Eu acho que é a alternativa mesmo para a reeleição de 2026. Mas é isso. Eu faço um apoio extremamente crítico e a tentativa é fazer a crítica não para derrubar o governo, mas para puxar o governo para a esquerda. Vem um pouquinho mais para cá, para a gente poder trabalhar junto, para a gente poder fazer algo melhor para o povo. E eu acho que o governo entendeu que, estando mais à esquerda, o apoio popular é maior. Isso gerou impacto na aprovação do Lula. Muito bacana, só para ficar bem claro, Zelote era um movimento revolucionário, né? Isso, eu não expliquei, né? Os zelotas, eles eram um grupo que defendia a luta armada contra o Estado Romano, que era o império que dominava ali a região e oprimia o povo hebreu, né, descendente dos hebreus ali, à época. Exato. Os hebreus, todos que viviam ali, né? Todos os semitas ali Exato. Sofriam com isso. Tá ótimo. Bom, eu quero te agradecer muito, viu? Mais uma vez te parabenizar, tá? E dizer que eu sei que você hoje colocou teu nome na história por um ato de coragem necessário. Então, de vez em quando, eu vou te convidar para vir aqui para falar um pouco sobre o cristianismo e sobre a natureza do cristianismo, que é justamente a preocupação que você tem que ter com mais pobres. Né? Se você tiver 2 túnicas, dê um para o teu irmão. Essa é uma das frases importantes. Né? É isso. É isso, gente. Muito obrigado, Joaquim. Estou à disposição. Somos, além de companheiros da caminhada, irmãos. Então, vamos seguir juntos nessa. Tá bom, muito obrigado, viu? E até mais. Tchau.